Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Cintia Nunes, eu sou Master Coach e Analista Comportamental e eu estou aqui para inspirar você a despertar o seu potencial e conquistar a vida que você merece. E hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão a respeito das nossas decisões. Você sabia que em muitas situações as nossas decisões elas acabam sendo influenciadas positiva ou negativamente pelas nossas emoções? E que em muitas situações que eu e você tomamos uma decisão e em seguida agimos completamente diferente daquilo que decidimos e em pouco tempo nos arrependemos da escolha que fizemos, isso é fruto das nossas emoções? Que em muitas situações em que nós agimos ou reagimos sem pensar, nossas emoções é que estão tomando conta? Por isso que as nossas emoções negativas ou ruins, elas têm o poder de transformar as nossas escolhas em escolhas ruins, assim como as nossas emoções, estando positivas, boas, equilibradas, são capazes de nos favorecer nesse processo de tomada de decisão. Isso acontece porque dentro da nossa mente nós temos 3 cérebros. O cérebro que é racional, que é o neocórtex, o cérebro reptiliano, que é responsável pelas nossas ações mais automáticas, intuitivas e instintivas, que são voltadas para a nossa sobrevivência ou para a nossa luta, e o nosso cérebro límbico, que é emocional. Todas as vezes que o nosso cérebro límbico emocional ele tem a possibilidade de passar por alguma experiência negativa que nós já vivemos no passado, ele tem o poder de despertar o nosso cérebro reptiliano para a nossa sobrevivência, para fugir daquela dor, daquela situação indesejada, e para isso ele trava a nossa mente, a nossa razão. Porque se nós parássemos para pensar, para tomar a melhor decisão, nós dificilmente conseguiríamos garantir a nossa sobrevivência. Então, todas as vezes em que nós temos atitudes que são mais mecânicas, nós estamos sendo levados ou conduzidos pelo nosso cérebro reptiliano, que simplesmente age dessa forma, ele trava a nossa razão para que nós não precisemos pensar, por exemplo, na hora de trocar uma marcha no carro, para que nós não precisemos pensar em tudo quanto é detalhe da nossa vida para tomar uma decisão. Então, quando a nossa emoção ela tem aí as suas pendências, ela tem o poder de nos influenciar negativamente dessa forma, travando a nossa capacidade de pensar. E aí nós tomamos decisões que nós chamamos de decisões sem pensar, né? Justamente porque é isso que acontece, né? Nossas emoções, elas tomam conta. Então, como que eu posso, então, mexer ou trabalhar melhor o meu estado emocional de forma que eu consiga mudá-los, né? Então, eu trouxe hoje para vocês um conceito que nós chamamos de tríade do estado emocional. Por quê? Porque existem 3 esferas que nós podemos atuar e assim transformar o nosso estado emocional. Quando nós percebemos que as nossas emoções elas estão de forma negativa, não tão positivas como nós queríamos que elas estivessem. A primeira esfera é uma das que eu sempre falo para vocês, é a esfera do foco. Tudo aquilo que eu foco, eu potencializo. Então, por que eu potencializo? Porque tudo aquilo que eu foco, eu sinto. Então, se eu estou diante de uma situação em que eu estou focando nas situações de estresse, eu vou sentir muito mais estresse, ansiedade, inquietude. Se eu estou focando naquilo que é de negativo numa pessoa, por exemplo, as chances são de que eu vou começar a sentir emoções negativas a respeito dela. Da mesma forma que se eu mudo esses pensamentos, eu mudo também os meus sentimentos. Uma pessoa que talvez eu não consiga perdoar, se eu começar a lembrar das coisas boas que ela fez por mim, dos bons momentos que nós passamos juntos, de como as coisas eram antes de todo esse processo de mágoa, ressentimento acontecer, eu consigo mudar o meu sentimento com relação a essa pessoa. Então, se eu mudo o foco, eu mudo o que eu sinto. A segunda esfera é a esfera fisiológica, que é a do nosso corpo. Então, a nossa postura, a nossa respiração, tudo isso tem o poder também de influenciar as nossas emoções. Quem nunca, diante de uma pessoa que estava triste, deu conselho para ela, levanta essa cabeça? Porque realmente a nossa postura corporal, ela diz muito daquilo que está dentro de nós. Então, é muito difícil você ver uma pessoa feliz andando cabisbaixa, ou uma pessoa triste andando
né, toda empoderada. Então a nossa fisiologia, ela diz muito sobre as nossas emoções. Então mudar a nossa fisiologia é capaz, nós nos tornamos capazes de mudar as nossas emoções. Então assumir uma postura mais empoderada, mais né, nós chamamos até de pose de herói, isso nos ajuda a trabalhar, por exemplo, nossa insegurança diante de alguma reunião, alguma situação em que nós precisamos estar mais confiantes. Eu lembro também que eu tive uma época, algumas crises de ansiedade, e nessas crises de ansiedade eu sentia aquela sensação do coração apertar, sabe? Toda vez que respirava, era aquela sensação de que doía mais o coração e dava uma sensação que eu ia ter um infarto, então eu ficava muito mais apavorada. E aí uma psicóloga, ela me disse no processo terapêutico que a pessoa muito ansiosa, ela tende a respirar mais com a parte de cima do pulmão. E aí ela me ensinou uma técnica que é uma respiração fragmática, né? Que a gente vai respirar com o diafragma, respiração diafragmática, que a gente respira com o diafragma. E aí, diante daquela situação de tensão com o pulmão, você focar na respiração no diafragma, você consegue se acalmar e aquela sensação de dor, ela ia se extinguindo. Então, você começa a controlar suas emoções a partir da sua fisiologia. Em outros vídeos eu posso falar um pouquinho sobre técnicas de respiração. E então, mudar a nossa postura, a gente consegue mudar o nosso estado emocional. E a terceira esfera é a esfera da linguagem, que eu também falo muito para vocês a respeito da linguagem. As palavras, elas têm sentido, e aquele sentido me traz sensações, sentimentos, emoções com relação às palavras que eu digo. Por exemplo, se eu tenho medo de fracassar, se eu parar de usar o termo fracasso e pensar no resultado tem menos peso emocional do que fracasso. Fracasso tende a nos levar para um desânimo, para um abatimento, pensar no que os outros vão falar e etc. Agora, pensar em resultado, a gente só consegue pensar que existe um resultado positivo e negativo, que diante de um resultado a gente pode tomar outras decisões. Então, diminui o estado emocional com relação à minha linguagem. Então, desde a minha entonação de voz, você já percebeu que eu tenho algumas pessoas, eu lembro de uma amiga minha que quando ela ficava muito nervosa, ela fazia assim, calma. E aí ela falava como um mantra, calmando, assim, né? E realmente ela conseguia se acalmar. Então, quer dizer, se eu estou nervosa e eu começo a falar como se eu estivesse calma, eu consigo também trazer esse controle para o meu estado emocional. Então, é a nossa entonação de voz, ou a forma com que nós falamos as palavras, o significado que nós damos às palavras, nós podemos também mudar o nosso estado emocional. Então, só recapitulando, primeiro, o foco, porque tudo aquilo que eu foco, eu potencializo e eu sinto. Então, se eu estou sentindo coisas negativas, começar a focar em coisas positivas, eu vou mudar o meu estado emocional. A fisiologia é mudar a nossa postura. Se eu estou abatido, levantar a cabeça, assumir uma postura mais empoderada, isso vai mudar o meu estado emocional. E a linguagem, tanto a entonação quanto as palavras, o peso, o sentido, o significado que eu dou para as palavras, eu trocar por uma palavra que tem um significado, um sentimento menos pesado, eu consigo também mudar o meu estado emocional. Eu espero que essas dicas de hoje tenham sido relevantes para você, tenha feito sentido e que qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira perguntar, falar, entender melhor, eu fico à disposição, tanto no direct. Na minha bio tem lá o link para o meu WhatsApp. Eu fico à disposição, até mesmo para que você traga sugestões de novos temas para a gente estar trabalhando aqui com os nossos vídeos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!